Fala galera, aqui é o Kevin e sem enrolar vamos para o próximo tutorial de Spark AR. Primeira coisa, eu tô aqui no Photoshop já, porque a gente vai fazer uma texturinha, né, de sombra no olho, estilo neon, né, só para me mostrar aqui para vocês que na descrição vai ter um link aí que é o mesmo que eu coloquei na outra, de recursos que eu vou usando aqui no tutorial e vou deixando disponível gratuitamente aí para vocês na descrição. E dessa vez eu coloquei esse arquivo que eu uso como referência para fazer as minhas texturas. Principalmente, né, as de rosto eu uso esse arquivo aqui, tá? E eu disponibilizei ele para download, é só clicar no link aí embaixo e na pasta PSDs e tá lá templaterosto.psd, tá? Eu fiz esse arquivo a partir de um arquivo que o próprio Facebook disponibiliza, que são os Face Reference Assets, né? Que é essa pasta aqui, que eu também deixei ela aqui para vocês, ó, Face Reference Assets. Se você abre ela, a gente tem os meshes, né, de cabeça. E a gente tem os meshes, né? Quer dizer, os meshes 3D e esse aqui os meshes 2D, né? Que são exemplos. Ou seja, tudo que a gente fizer em cima dessa imagem aqui, ele vai encaixar perfeitamente já dentro do Spark, tá? Mas eu facilitei ainda mais, criei um template aqui. E nesse template o que a gente tem? Duas pastinhas, tá? Primeira pasta, referências. É só pra gente seguir referência mesmo, fazer por cima. Então aqui embaixo você já tem o rosto feminino e o rosto masculino, depende do público que você vai fazer o filtro. Aqui em cima a gente tem o mesh, né, a malha. Então temos todas as linhas de curvas aqui, etc. Então aqui você consegue saber que se você colocar uma coisa reta assim, ela vai ficar na verdade assim, igual tá seguindo a linha, beleza? E a gente tem o do tracker. Esses são os pontos que o Spark segue. Então se você colocar uma textura aqui e a pessoa abrir o olho, aquela parte da sua textura vai ir junto, vai distorcer junto. E aqui em cima temos outra pastinha, que é a pastinha que eu chamo de simétrico. E aí eu tenho direita e esquerda, mas a gente, né, pode mexer em uma só. Esse que é o recurso que eu coloquei aqui para vocês. Vamos fazer junto aqui uma sombra aqui, né, no olhinho. Só de exemplo, temos a direita e a esquerda, eles são a mesma layer, ela só está invertida. Então você pode clicar em qualquer uma nesse quadradinho aqui, ó, que se chama Smart Object. Clica nele duas vezes e ele vai abrir em outra janela só metade, tá? E aí, dentro da metade aqui, a gente também tem as referências. E eu vou fazer aqui, ó, usando a Pen Tool. Vou deixar só o Mesh aqui, ó, com 50% de opacidade ativado. E vou fazer aqui, ó, a sombrinha, tá? Contornando o olho, né? A pálpebra, né? Que chama essa parte. E vou até esse ponto aqui. Puxar um pouquinho, né? Diminuir a opacidade para conseguir ver melhor aqui. E fiz, tá? Fiz isso aqui e eu quero que isso seja uma cor pastel, uma cor assim, ó. Um vermelhinho pastel. O que eu vou fazer? Coloquei a cor. Agora vou desabilitar as referências, tá? Então a gente tem só a textura aqui, ó. Já está no lugar da pálpebra. Vou salvar e quando eu salvar, ele já atualiza o outro. Então aqui, ó, naquele arquivo simétrico que a gente tem, ele já fez dos dois lados. Então você não precisa se preocupar de um lado ficar diferente do outro e tal. Tudo que você quiser, você pode fazer aqui dentro do simétrico. Aí se tiver algum detalhe, por exemplo, vai fazer uma cicatriz de um personagem, que nem eu fiz do Kratos lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, me segue lá. Eu fiz uma cicatriz dele e ele só tem de um lado a cicatriz. Então eu fiz as coisas que eram iguais dentro, né? E o que não era igual, eu fiz aqui fora mesmo. Vamos abrir aqui o Spark, tá? Vou aqui em File, Save e vou salvar aqui como sombra neon. E agora aqui no Photoshop, né? A partir do momento que eu salvei lá, ele já cria uma pastinha. Aí eu vou lá na pastinha e salvo minha textura aqui, ó. Como vocês podem ver, sombra neon. Ok, vou salvar aqui como sombra e desabilitar a referência e salvar um PNG, tá? É muito importante você se atentar a isso, caso você queira fazer alguma coisa transparente, desabilite a referência, tenha certeza que o fundo está transparente e vou salvar aqui um PNG, beleza? E agora a gente vai para o Spark. E lembra das palavras que eu falei para vocês? Uma delas é o Face Mesh, né? Então a gente vai criar um Face Mesh
E a partir do momento que a gente cria um Face Mesh, ele automaticamente já cria um Face Tracker. Mas, se você não quiser criar um Face Mesh e só um Face Tracker, você pode também, clicando aqui em Add Object, a gente tem aqui, ó, Face Tracker. Vou criar aqui da maneira manual, só para vocês entenderem, tá? Criei um Face Tracker. A partir do momento que eu crio um Face Tracker, aqui no meio da tela você já consegue ver que ele está seguindo o seu rosto. Logo aqui do lado a gente tem as propriedades dele, então a gente pode mudar ele de layer, a gente pode tornar ele visível ou não visível, a gente pode selecionar qual face está sendo traqueada e aqui só tem uma, Kevin, como que eu faço para colocar outra? A gente tem que criar outro Face Tracker. A partir do momento que eu crio outro Face Tracker, ele aparece outra face aqui, tá? Então, né, a posição dele aqui está bloqueada justamente porque ele está seguindo o nosso rosto. Aqui embaixo a gente tem o Enable For, que é ativado para. Aí tem câmera da frente, câmera de trás, Preview e Capture, né? O que é Preview e Capture? Preview é antes de tirar a foto e o Capture é depois que tirar a foto. Então, se você quiser fazer um negócio surpresa, você pode, só para depois que capturar. Aqui embaixo a gente tem o Texture Extraction, que eu já vou explicar. E embaixo a gente tem os Paths, que eu também vou explicar. Dentro do Face Tracker, eu vou até excluir ele aqui para vocês verem o que eu falei do Face Mesh. Vou dar um Add e vou criar um Face Mesh. E, olha só, ele já criou o Face Tracker junto com o Face Mesh. Vocês podem ver, né? Não tem como não ver aqui no meio da tela. Ele já criou o Mesh, que é a malha 3D que eu falei para vocês, que segue o nosso rosto. Isso que é o Face Mesh. Enquanto ela estiver dentro do Face Tracker, ela vai seguir o movimento da nossa cabeça, né? Não só ela, mas qualquer coisa que tiver dentro do Face Tracker vai seguir o movimento do nosso rosto. Então, se eu vir aqui, ó, e colocar um plane, né? Se eu colocar ele aqui, ó, arrastar ele para dentro do Face Tracker, boom, ele vai seguir o nosso rosto, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com o Face Mesh, mas funcionaria também a mesma lógica para um plane, né? Se você quisesse fazer alguma coisa estática dentro do plane. Então, vou excluir o plane, a gente vai usar o Face Mesh aqui. Eu vou renomear ele para sombra. E a gente não vai usar esse recurso que eu vou explicar agora, mas eu vou explicar caso vocês queiram usar, tá? Lembra que eu cliquei aqui e tinha essa opção Texture Extraction? O que essa opção faz? Traduzindo do inglês, é extração de textura. Ela vai extrair a textura do Face Tracker. Ela vai puxar o nosso rosto e transformar ele numa textura. Então, vou clicar aqui no maisinho, ela já veio aqui para baixo, ó, e virou uma textura, tá vendo? Eu vou aqui na sombra e vou aplicar. Vou em Materials aqui, criei um material. E ele já criou o material 0, que é branco, né? Por isso que, ó, fiquei com a cara branca aqui. E aqui em textura, ó, eu vou clicar e vou selecionar o Face Tracker. Olha só, tá a nossa cara ali. Mas vai falar, nossa, Kevin, mas por que fica estranho assim? Porque ele está no modo Standard. O modo Standard, ele reage com a luz. Mas para ficar exatamente como tá, eu mudo aqui no Standard para Flat. E pronto. Então, essa é a função, caso vocês queiram fazer alguma coisa no rosto, ou colocar o rosto em algum lugar. Então, que nem eu disse, ele está aqui dentro, ele segue o rosto. Mas se eu tirar daqui de dentro, ó, arrastei para fora, ele fica estático. E olha lá, ó. Aí eu posso colocar vários rostos, enfim. Aí é onde a criatividade te levar. Mas hoje a gente vai usar ele dentro do Face Track. Então eu vou excluir até aqui o Face Track Textura para não pesar no nosso projeto. E vou subir aquela textura que a gente fez de sombra, tá? Então, vamos lá, sombra. Você pode clicar em New Texture e selecionar o arquivo. E beleza. Agora, como vocês podem ver, como está no modo Flat, ele fica a imagem chapada, não reage à luz, não reage a nada, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai testar os outros modos. Eu não sei qual vai ficar melhor. A gente tem o modo Face Paint aqui, mas às vezes ele não fica bom. Principalmente em peles mais escuras, digo por experiência própria, e também, né, testando aqui com as outras vídeos que tem de exemplo. Eu vou até mostrar para vocês. Vamos ver se vai ficar bom esse aqui. Vou clicar em Face Paint. Olha como ficou em mim. Eu achei que ficou um pouco estranho, né? Vamos colocar aqui com essa menina. Também não gostei muito. E dessa aqui, ó, que eu falei pra vocês, com pele escura, como que fica às vezes o Face Paint. Por isso que eu não uso muito o Face Paint, tá? Então, eu vou tentar usar o Standard. Clicar aqui no Standard. Ó, ficou um pouquinho mais aceso. Eu vou colocar em Screen, não, Alpha.
Ó, eu gostei mais desse aqui, ó, do Ed. Tá? Não tá bonito, tá? É só pra mostrar pra vocês que tem essa diferenciação aí. Vamos voltar pro meu rostinho, ó. Olha lá, ficou um pouquinho mais natural, tá? É lógico que se eu fosse fazer mesmo, eu deixaria essa textura mais suave e tal. Ela foi feita dura, por isso que ela tá assim, tá? Mas a gente usou aqui e esse foi, né, a forma simples de usar o Face Tracking. Fiz um cortezinho rápido aí, porque eu tava me alongando demais no tutorial. Mas é isso, galera. Eu fiz aí com vocês um efeito, né, de maquiagem normal. E qualquer coisa que você for fazer no rosto é a partir do Face Tracker, né? Ou qualquer coisa que você quer que siga o rosto da maneira mais simples, né? Então, aqui qualquer coisa que você quiser fazer no rosto é dessa maneira. Como, por exemplo, ó, peguei aqui, ó, no Google, essas tatuagens. Vou até ensinar um macete para vocês. Para colocar a imagem PNG direto do navegador no Photoshop, se você usa o Windows. No Mac é só dar Ctrl+C, Ctrl+V. No Windows, quando eu dou Ctrl+C, ó, dou copiar a imagem aqui. E... ai, Photoshop, vem pra cá. E se eu vir pra cá e colar... cadê? Se eu colar lá, fica com o fundo preto. Se você quiser pegar com o fundo inteiro, olha só como é que faz. Clica com direito, copiar endereço da imagem, tá? Agora eu vou pegar o Photoshop aqui, vou em File, Place Embed, né? E vou colar o endereço aqui, ó, o link da imagem. Vou dar um Place. Espera um pouquinho, dependendo do tamanho da imagem demora. E pronto, a imagem PNG vem sem fundo, tá? E a gente vai colocar agora, vou colocar rapidinho aqui um de tatuagem, só para vocês verem como exemplo. Então eu vou pegar essa aqui, ó, né? Vou usar até a referência aqui, vou recortar ela. Aí beleza, é lógico que eu peguei do Google aqui, mas porque é o tutorial. O ideal é que o seu conteúdo seja, né, totalmente original, tá? Mas como é tutorial, não vou postar esse filtro, né? Ele serve. Então eu fiz aqui, né? Pintei de preto para ficar um pouco menos pior. Vou fechar a referência de novo e vou salvar outro arquivo aqui como tatu. Tá? Salvei como tatu. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou mudar, né, New Texture de novo e vou colocar tatuagem no lugar. Então, por algum motivo não está aparecendo aqui. Vamos ver se aparece em mim. Ah, entendi porque não está aparecendo, tá? Ó, bom que eu já explico também. Tá vendo que aqui está em Edge? É por causa disso, fica vendo, ó. Se eu colocar em Alpha, aparece. Acho que fica o mais legal é Multiply, ó, para tatuagem. Multiply uns 70%, talvez, ó. E aí, é isso aí, galera. Esse foi o tutorial simples de Face Tracking e de textura no rosto. Então valeu, até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram. E é isso aí, beleza? Valeu, falou!